Eu estou aqui em Kiev, na Praça da Independência, um símbolo aqui de toda a Kiev, da luta pela liberdade. É um lugar muito bonito, mas muito tocante. Aqui você vê as bandeiras das pessoas que morreram aqui na guerra da Ucrânia. E essa praça aqui, ela tem um significado muito importante de liberdade para a Ucrânia. Tanto é que ali está escrito: eu amo a Ucrânia. Você tem ali o símbolo da liberdade. Mas a ironia disso tudo é que um dos principais economistas, defensores da liberdade econômica, ele foi Ludwig von Mises. E Mises, ele é o criador de uma escola de liberdade econômica, da escola austríaca. E ele fez uma teoria econômica incrível, porque ele compreendeu a complexidade humana, no sentido de que, na sua obra monumental chamado A Ação Humana, ele afirma, e com razão, que nós somos, o ser humano, ele tem uma ação proposital, ou seja, cada um de nós caminhamos numa direção que sempre queremos algo melhor. Ninguém faz alguma coisa pensando em ficar pior. E esse tipo de pensamento é que nos leva à prosperidade, que nos leva à riqueza. E eu estou dizendo tudo isso porque Mises, ele era ucraniano. Ele nasceu na Ucrânia, um país que hoje está em guerra, que luta pela sua liberdade, que é a terra de Mises. E Mises foi tão interessante, talvez por ter vivido aqui na época, um pouco antes de tudo isso, onde eclodiu depois a Revolução Socialista. Ele talvez tenha sido, dos economistas, o que mais se aproximou na crítica correta, certeira contra o socialismo. Ele dizia que o problema do socialismo é um problema de contabilidade, é um problema de cálculo de custos, ou seja, o Estado, o governo, ele não consegue calcular. O governo trabalha às escuras, ele não tem preço, ele não sabe quando ele teve lucro, quando ele teve prejuízo. E em função disso é que a máquina pública, ela não prospera. Essa informação foi tão interessante, daí nasceu a escola austríaca, tão admirada hoje, defensora da liberdade econômica. Inclusive o Mises, ele era interessante, que ele dizia que essa ação humana, ela não pode ser uma ciência, ninguém pode fazer um cálculo daquilo que vai ser economia no futuro. Ele inclusive brincava com seus estudantes de economia e dava uma piscadela para os alunos e dizia: olha, não tenha medo de falar. O que você quiser falar, mesmo que seja a maior barbaridade, fale, porque com certeza algum economista proeminente já falou isso. Então é tão interessante essa linha de pensamento, e saber que o Mises nasceu aqui na Ucrânia. E ele tinha uma frase final que ele dizia o seguinte, que quando o alfaiate ele entra em guerra com o padeiro, ele vai ter que começar a fazer o seu próprio pão. Uma ironia, já que o seu país natal hoje, a Ucrânia, está em guerra. Então aqui de Kiev, a nossa homenagem a esse grande lutador do pensamento da liberdade econômica, Ludwig von Mises.